Na aula de hoje, a gente vai aprender como, a partir do nome de hidrocarbonetos de cadeias normais, a gente transformar em estruturas e como, a partir das estruturas, a gente nomear. Então, esse é o canal do Curso FIC, que tem aulas de Química e outras matérias também. Eu sou a Helena Bonaparte e é um prazer imenso que você esteja aqui assistindo a minha aula. Diga para mim o que você quer que eu ensine. Diga para mim o que você não entende, que eu vou fazer uma aula para tentar fazer com que aquilo que você não entende seja fácil para você. Entre no meu canal exclusivo do Telegram. O link está na descrição. Lá tem listas de questões referentes às aulas que já estão postadas e em breve simulados. Legal, né? Simulados de Química, para que eu vá cada vez mais entendendo o que eu sei e o que eu preciso melhorar. Tá certo? Curta, se inscreva, compartilhe para quem precisa esse vídeo. Ajuda bastante. Vamos embora! Veja só, como é que eu vou aprender Química Orgânica? Se eu olho para o nome butano, propano, propeno, but2eno e eu não sei nem por onde começar. Então é preciso que eu entenda a linguagem da química. E para eu entender a linguagem da química, eu preciso compreender a lógica que usaram. Então hoje a gente vai trabalhar com as cadeias normais. E o que são cadeias normais? São cadeias que só têm duas extremidades livres. Duas extremidades livres. Extremidades livres. Vou dar um exemplo, tá? Ou ainda, são cadeias que só têm carbonos primários e secundários. Mas deixa eu colocar um exemplo que fica mais fácil para vocês. Veja só. Essa cadeia que vocês estão vendo, ela tem um início e ela tem um fim. Ela tem uma extremidade e eu seguindo aqui na sequência eu encontrei outra extremidade. Ela só tem duas extremidades. Veja como é diferente. Aqui eu tenho uma extremidade, uma extremidade, uma extremidade. Aqui a cadeia é ramificada. Helena, eu não entendi não. Eu não aprendi assim. Eu aprendi com os carbonos primários, secundários, terciários, tudo bem. Vamos lá. Esse carbono só está ligado a um outro carbono. Ele é primário. Esse está ligado a dois outros carbonos. Ele é secundário. Esse é secundário, esse é secundário e esse é primário. Então, cadeia normal é quando eu só tenho carbonos primários ou secundários. Cadeias normais são quando nós possuímos duas extremidades livres. Uma extremidade, outra extremidade. Cadeia ramificada tem três ou mais extremidades. Ou ainda, a presença de carbono terciário ou carbono quaternário. Aqui é um carbono terciário. Então, já não pode ser mais uma cadeia normal. A aula de hoje é toda de cadeias normais. Depois, em um outro momento, nós vamos fazer para as cadeias ramificadas. Se você está diante de cadeias normais, é muito simples, mas é muito simples. E se você está diante de hidrocarbonetos, o que é que são hidrocarbonetos? Compostos que só tem hidrogênio e carbono. Então, aqui só tem hidrogênio e carbono, é um hidrocarboneto. Aqui é uma cadeia normal, pronto, estou com a faca e o queijo na mão. O que é que eu faço? Eu conto a quantidade de carbonos. 1, 2, 3, 4. E digo isso através da química orgânica. 4 carbonos, na química orgânica se chama but. Então, but significa 4 carbonos. Tenho que dizer o tipo de ligação que há entre os carbonos. E o tipo de ligação que há entre os carbonos são ligações simples. Então, eu digo isso através dessas duas letras. Butan, but, 4 carbonos. Ligações simples, apenas ligações simples entre carbonos. E eu finalizo o nome desse hidrocarboneto com a vogal O, indicando que eu estou diante de um hidrocarboneto. Então, essa vogal O indica que você está diante de um hidrocarboneto. Butano é o nome dessa estrutura,
que poderia ser simbolizada dessa forma. 1, 2, 3, 4. Mesma coisa, tá? Aqui é uma estrutura de bastão, aqui é uma estrutura que você visualiza os carbonos e os hidrogênios. Butano é um dos componentes do gás de cozinha. Então, o gás de cozinha da casa da gente, lá dentro, um dos componentes que tem lá é o butano. Tá, mas esse hidrocarboneto só teve ligações simples, não foi? E quando tem dupla? E quando tem tripla? O que é que eu faço? 1, 2, 3, 4 e uma dupla. 1, 2, 3, 4, uma dupla. Vou completar com hidrogênios para que a gente possa entender a lógica de dar nomes a cadeias normais, tá? Todas essas cadeias não são ramificadas, são cadeias normais. O que foi que primeiro a gente fez nesse exemplo? Contamos a quantidade de carbonos, mesma coisa. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4. But. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4. But. Se fosse 1, met. Se fosse 2, et. Se fosse 3, prop. 4, but. No material que está lá no Telegram, eu tenho um resumo teórico desses prefixos que indicam a quantidade de carbonos e de regras que eu estou falando aqui, mas que você vai estar lá por escrito de nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeias normais, tá? Então, primeiro, conto a quantidade de carbonos, contei. Segundo, eu tenho que dizer que tipo de ligação. Será se só tem ligações simples? Se for só ligações simples, será se tem uma dupla ou uma tripla? Nesse caso tem uma dupla, tá vendo? Ó, uma dupla. Como é que eu digo isso? Eu digo isso através de em. Mas onde essa dupla está? Porque, veja, aqui tem dupla e aqui tem dupla. E elas não estão no mesmo lugar. Essa dupla está no segundo carbono. Essa dupla está no primeiro carbono. Então, eu tenho que dizer isso. E como é que eu digo isso? But, 1, 2, 3, 4 carbonos. Mas esses 4 carbonos possuem uma dupla no segundo carbono. Então, eu digo 2 em. No segundo carbono, eu tenho uma dupla. Esse 2 significa segundo carbono. Esse em significa dupla. E termino com a vogal O, dizendo que isso é um hidrocarboneto. But 2 eno. E se fosse aqui embaixo? But 1 eno. O 1 é o único número que é optativo. Você vai colocar se você quiser. Você poderia dizer simplesmente buteno. Helena, e se não fosse dupla? E se fosse tripla? Como é que a gente faria? Vamos colocar aqui para a gente poder entender a lógica. Veja, ó. 1, 2, 3, 4. E agora eu vou colocar uma tripla. Vamos ver se a gente entendeu? Cadeia normal. Conto a quantidade de carbonos. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. But. Cadeia normal, mas tem uma tripla. E eu tenho que dizer onde ela está. Onde ela está? Então, 1, 2, 3, 4. No segundo carbono eu tenho uma tripla. No segundo carbono eu tenho uma tripla. In significa tripla. E termino com a vogal O. Então, o nome dele seria but 2 ino. But, 4 carbonos. Mas no segundo carbono, eu tenho uma ligação tripla, in. E é um hidrocarboneto, O. Helena, mas e quando a cadeia for bem grande? Como é que eu vou saber fazer? Aí a gente vai ver agora como é que eu numero, qual é a minha ordem de numeração, para que a gente possa compreender que cadeias normais de hidrocarbonetos não tem dificuldade. É contar a quantidade de carbonos, dizer o tipo de ligação e onde ela está e terminar com a vogal O. Simples, simples, simples. Vamos ver agora cadeias maiores? Vamos continuar? Agora eu aumentei o tamanho da cadeia para vocês verem que é a mesma coisa. Então, primeiro, observem se a cadeia é normal ou se a cadeia é ramificada. Se a cadeia só tem duas extremidades, um início e um fim, é porque ela é uma cadeia normal.
ou se tem só primários e secundários. Tendo, gente, cadeia normal, não quebre a cabeça não, pelo amor de Deus. Contem a quantidade de carbonos. Comecem contando a quantidade de carbonos. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos, hept. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos, oct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hept. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hept. Helena, por que você está contando a quantidade de carbonos? Porque eu estou trabalhando com cadeia normal. Cadeia normal, contem a quantidade de carbonos. Cadeia normal, só tem primários e secundários. Aqui só tem secundários, ó. Secundário, 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 secundário. Então, quando a cadeia é fechada, você não vai pelas extremidades livres, porque ela não tem extremidade livre. Ela é fechada. Extremidade livre é um início e um fim. Aí você vai pelos carbonos primários e secundários. Então, numa cadeia fechada, se eu só tenho secundários, ela vai ser uma cadeia normal. Então, contem a quantidade de carbonos. 1, 2, 3, 4. But. Só que ela é fechada, não é? Aí você vai ter o cuidado de colocar a palavra ciclo antes do but. Ficou apertadinho aqui, né? Ciclo. Então, ciclo, but. Por que but? Porque são 4 carbonos. Então, vamos recapitular. Se a cadeia é fechada, eu começo com o nome ciclo. Se a cadeia é fechada, eu começo com o nome ciclo e conto a quantidade de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Pente. 1, 2, 3, 4. But. Tá? Então, cadeias normais. Conto a quantidade de carbonos. E depois, vejo que tipo de ligação tem. Se só tiver ligações simples, você vai usar an. Eu estou colocando letras maiúsculas para chamar a atenção, né? Mas seria letrinha minúscula, octan. Então, só tem ligações simples. E é um hidrocarboneto, O. Então, octano é o nome dessa estrutura. Só que nessa e nessa não tem só ligações simples. Nessa tem uma dupla, nessa tem uma tripla, nessa tem uma dupla. E agora, como é que eu faço? Você tem que me dizer onde se encontra a dupla, onde se encontra a tripla. Mas, Helena, como é que eu faço isso? Nas cadeias normais, abertas, você tem 2 extremidades. Essa ponta, essa ponta. Uma delas tem que ser o número 1. Escolha, por regra, a de número 1, aquela que estiver mais perto da insaturação. Então, a insaturação é a dupla, é a tripla. A dupla está aqui, ó. Qual é o carbono que está mais perto da insaturação? É esse carbono da esquerda ou é esse carbono da direita? É o carbono da direita. Então, é ele que você vai dar o número 1, porque ele está mais perto da insaturação. Então, se ele é o número 1, logo em seguida, número 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas, Helena, por que eu numerei? Porque você tem que me dizer onde está a dupla. E onde é que está a dupla? Se você saiu daqui, que é o primeiro carbono que você encontrou a dupla foi esse. O segundo carbono você já encontrou a dupla. Então você fala hept, porque são 7 carbonos. No segundo carbono, eu encontrei uma dupla. Como é que eu falo dupla? En. E esse 2, Helena, que você colocou? Porque foi no segundo carbono. No segundo carbono, eu encontrei uma dupla. A dupla se chama en. E eu sei que só tem carbonos e hidrogênios. Ó, hept 2-eno é o nome dessa estrutura. Indo pela mesma lógica, a tripla está mais perto desse carbono. Esse carbono eu chamo de carbono 1. Esse carbono eu chamo do 2 e eu já encontrei a tripla. Então, como é que eu digo o nome dele? Hept, porque são 7 carbonos. No segundo carbono, eu encontrei uma tripla. In. Se fosse simples, an. Dupla, en. Tripla, in. E termino dizendo que é um hidrocarboneto. Hept-2-ino é o nome dessa estrutura. Vamos agora para esse outro exemplo.
A dupla está aqui. Está mais perto dessa extremidade da esquerda ou está mais perto da extremidade da direita? Veja, ó. 1, 2, 3. Já encontrei a dupla. E se eu desse um aqui? 1, 2, 3, 4. Está mais distante, né? Então, o número 1 tem que ficar mais perto da insaturação. E a insaturação é essa aqui, ó. Então, como é que a gente vai chamar essa estrutura? Hept, porque são 7. 3, porque é no terceiro carbono que eu encontro a dupla. En. E é um hidrocarboneto. Hept, 3-eno. É o nome dessa estrutura. Então, veja que você não precisa saber regra para alcano, regra para alceno, regra para alcino. Não. Você precisa entender que os hidrocarbonetos têm cadeias normais. Se tiver cadeias normais, eu conto a quantidade de carbonos. Eu digo onde está a dupla ou a tripla, se houver. E digo ainda que tipo de ligação que eu estou trabalhando. E termino com a letrinha O, dizendo que é um hidrocarboneto. Para finalizar esse momento, cadeias fechadas, para vocês verem que é a mesma coisa. É fechada, ciclo. Quantos carbonos eu estou vendo? 4. 4 carbonos. Que tipo de ligação eu estou vendo? Simples, an. E é um hidrocarboneto. Ciclobutano. E este outro é um ciclo. Quantos carbonos eu estou vendo? 4. Mas tem uma dupla, não é? E como é fechada, não importa se a dupla está aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Não importa onde ela está, se só tiver uma insaturação. Você não precisa dizer que está no primeiro carbono, é fechado. Você está vendo esse quadrado assim, mas você podia estar vendo ele assim, você podia estar vendo ele assim. Ele é fechado. Então, se só tiver uma insaturação num composto fechado, não precisa dizer que está no carbono 1. Onde você botasse essa dupla, estaria certo. Então, mas precisa dizer que tem dupla. En. En significa tem dupla. É um ciclo com 4 carbonos e tem uma dupla. E eu termino com O, dizendo que é um hidrocarboneto. Só tem carbonos e hidrogênios. E por fim, ciclo é fechadinho. Pente, porque tem 5. En, porque tem uma dupla. E O, porque é um hidrocarboneto. É o ciclopenteno. Orgânica, como qualquer outra coisa na vida, a gente aprende treinando. Primeiro entendendo a lógica, depois treinando. Se a lógica estiver entendida, agora é hora de treinamento. Treinar, treinar, treinar. Espero ter sido útil. Te vejo depois, em outro momento. Obrigada por estarem aqui.